Boa noite, paz do Senhor. Nós hoje vamos continuar a carta aos Romanos e vamos estar falando sobre especificamente o capítulo 4 de Romanos. Capítulo 4 de Romanos, ele começa assim, meus irmãos. Vou ler do versículo 1 ao 8, ele vai até o versículo 25. Ele diz que Abraão foi justificado pela fé. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído por justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi diz: bem-aventurados aquelas cujas transgressões lhes são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Bom, nós iniciamos o capítulo 4 de Romanos dizendo que Abraão foi justificado pela fé. E o interessante é que o apóstolo Paulo vai buscar um personagem do Antigo Testamento para embasar a sua tese que está bem clara no capítulo 4. Vamos lá. Para Paulo, Abraão é um modelo de fé. Para os judeus, quando você fala de Abraão, eles acreditavam ter sido escolhidos em Abraão. E também que eles acreditavam que todo israelita seria salvo pela graça de Deus se eles guardassem a aliança que eles tinham feito ou realizado com Deus. Então, todo judeu, ele tinha bem definido isso aqui, que ele seria salvo pela graça, mas era necessário que ele guardasse a aliança que foi firmada com o Deus. O Deus de Abraão, Deus de Jacó, e assim por diante. Se existisse um justo na tradição judaica, este, com certeza, era Abraão. Os judeus, meus irmãos, acreditavam que os méritos de Abraão havia sustentado ou resgatado Israel nas gerações que viriam seguintes, ou que viriam depois a Abraão. Então, os méritos que Abraão fez, por ter sido um modelo de fé, por ter sido considerado, até pelo livro de Hebreus ali, que fala um dos heróis da fé, Abraão, todos os judeus acreditavam assim que os méritos de Abraão tinha a possibilidade de justificar as gerações que viriam depois. Os debatedores judeus, os gregos e os romanos, eles costumavam utilizar exemplos em seus argumentos. Só que Paulo, ele utilizou o exemplo preferido dos judeus, mas não da forma como os judeus esperavam. Paulo os surpreende de uma forma negativa e não positiva. Paulo agora, ele vai buscar sustentação para o evangelho no Antigo Testamento. E essa deveria ser um exemplo de como usar o Antigo Testamento
para explicar o Novo Testamento. Abraão, salvação por obras ou por fé. Judeus, para eles, salvação pelas obras da lei, mesmo antes dela ter sido dada a Moisés. Paulo. Para Paulo, ele demonstra que, na verdade, ele foi salvo pela fé e envolve até mesmo Davi. O motivo que Paulo alega é que ele pretende ampliar ainda mais a gloriosa doutrina da salvação pela graça. Pela graça sois salvo, e isso não vem de vós, vem de Deus. Mediante a fé, isso não vem de vós, mas vem de Deus. Uma pergunta a ser feita nesse capítulo 4 é por que o apóstolo Paulo escolheu justamente Abraão e não Moisés como exemplo. Primeiro, porque Abraão foi o ancestral. É quando Deus chega para Abraão, ele diz, sai da tua casa, sai da tua parentela, né, e vai para o lugar que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. Então ele é o precursor, com ele começa toda a história do povo judeu, e aqui ele é o pai da nação de Israel. Um segundo motivo pela escolha de Abraão por Paulo é porque os rabinos ensinavam que ele tinha sido justificado pelas suas obras de justiça. Só que existe um erro dos rabinos. E eles se baseavam na sua tese, no seu argumento, eles utilizavam Gênesis 22, 15 a 18 e Gênesis 26, de 2 a 5. Eu vou ler para vocês. Gênesis, capítulo 22, que diz assim, versículos 15 a 18. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Da sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Em Gênesis 26, versículos 2 a 5, para basear a tese dos rabinos, diz assim, o Senhor apareceu a Isaac e lhe disse, não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar, habite nela, e serei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas essas terras, confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai, multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas as terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e a minha lei. Então, os rabinos, eles utilizavam Gênesis 22, de 15 a 18 e 26, de 2 a 5, para basear a sua terra e basear a sua tese. Contudo, os rabinos não percebiam que esses versículos se referiam à vida de obediência de Abraão depois da sua justificação. Isso a gente encontra em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Diz, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça. John Murray diz assim, recorrer a Abraão é algo notável,
pois o patriarca era o centro, ele era o baluarte de todo ponto de vista judaico. Os judeus, para poder basear a sua fé, né, eles se apontavam para a pessoa, para o baluarte aqui, que era Abraão. Bom, Abraão, ele foi justificado pela fé e não pelas obras. Por isso, Paulo, né, ele afirma no capítulo 4, né, que o justo viverá pela fé, pois se salvará pela fé. Então, aqui a gente vê que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras que ele fez. E nós precisamos entender que a justificação não é uma conquista humana, mas uma dádiva de Deus. Ela provém do nosso Deus e não resulta do mérito. Por mais bom que eu seja, não resulta da minha bondade. É obra e graça de Deus. Eu posso dizer que é da bondade de Deus, por Deus ser bom, por Deus ser misericordioso, é que Ele nos deu a justificação. E a justificação não é o que recebemos por mérito próprio, mas o que recebemos pelos méritos de quem? De Cristo, que morreu na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. E a salvação, meus irmãos, não é um troféu que nós ostentamos como prêmio do nosso mérito, mas ela é um dom que recebemos apesar do nosso demérito, apesar de nós não merecermos, apesar de nós realmente, né, não termos merecimento por ela, mas Cristo nos ofereceu, ou Deus nos ofereceu através da morte de Cristo lá na cruz. E aí a gente vê algumas coisas interessantes. No capítulo 4, versículos 1 e 2, diz que diremos, pois, a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne, o que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém, não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído pela justiça. Se ele creu em Deus, então há aqui a questão da fé. Então, a justificação pelas obras coloca a glória da salvação no homem e não em Deus. Por isso há um erro aqui dos rabinos, que eles acreditavam nisso. Um outro fator também que a gente encontra em Romanos 4, versículo 3, é que diz assim, pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça. Então, a justificação pelas obras, ela entra em total contradição com o ensino geral das Escrituras, porque toda a Escritura diz que o justo viverá pela fé e ele será salvo pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Do 3 ao 5, que diz assim, pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como um favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuído como justiça. Então, a justificação pelas obras situa a base da salvação no merecimento humano e não na graça de Deus, que é um equívoco muito grande. E um outro ponto que a gente encontra em Romanos 4, 6 a 8, que diz, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse, bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhe são perdoadas e cujos pecados são cobertos, bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Então, a justificação pelas obras, ela traz condenação ao pecado, e não ao pecador, e não a bem-aventurança.
Abraão, ele foi justificado pela fé e não pela circuncisão. Capítulo 4, versículos 9 a 12. Romanos 4, 9 diz: esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Então aqui nós vemos que a circuncisão não é a causa, mas consequência da justificação. Sem a justificação, não haveria a necessidade da circuncisão. Então, a circuncisão, nesse caso aqui, é a causa, mas a consequência dela é a justificação na morte de Cristo na cruz por nós. Pois, no caso de Abraão, a fé lhe foi atribuída como justiça. Gênesis 15, 7. Segundo, a circuncisão não limita a justificação. 4:10 diz, como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado, ou sendo ainda incircunciso, não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. Então, a circuncisão não limita a justificação. Vejamos. Quando ainda era incircunciso, e nos versículos 11, 12, que diz assim, e Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado, e isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça lhe fosse atribuída também a eles. E ele é também pai da circuncisão, isso é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, a circuncisão não é a base, mas é o selo da justificação. Recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Abraão foi justificado pela fé, não pela lei. 4:13 a 17. No 4:13, nós temos a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão, ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Abraão, então esse é o argumento da história. Abraão não poderia ter sido justificado pela lei, porque esta só foi dada, presta atenção, só foi dada 430 anos depois do patriarca. Então, de modo algum, Abraão teria sido justificado pela lei, já que a lei não existia. Um segundo argumento é o argumento da linguagem, que nós encontramos em Romanos 4, de 13 a 16, que diz, a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Então, a lei e a promessa não podem andar de mãos dadas, porque a lei suscita a ira de Deus. Isso a gente encontra em Romanos 4:15, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Então, se lei, transgressão e ira formam a primeira trilogia, fé, graça e promessa formam a segunda trilogia. E um terceiro argumento aqui é o argumento da teologia. 4:16, versículo 17a, que diz: essa é a razão porque provém da fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida por toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. Então, o argumento da teologia diz, como está escrito, eu te constituí pai de muitas nações. Abraão,
ele foi justificado pela fé em Deus, não pela fé na fé. 4:17b até o versículo 22. Então, vejamos. A tese de Paulo aqui não é simplesmente a fé, mas o objeto da fé. Esse é o mais importante. Porque 17b, versículo até o versículo 22, diz: diante daquele em que Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência, e sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para lhe cumprir o que havia lhe prometido. Assim, também isso lhe foi atribuído por justiça. Então, a natureza da fé é crer em Deus apenas com base em sua palavra e não nas obras. Abraão, meus irmãos, creu em Deus antes da promessa. Ele creu que realmente Deus poderia cumprir tudo aquilo que ele estava falando, mesmo tendo 100 anos, mesmo a sua mulher sendo estéril, ele creu em Deus, creu nas promessas de Deus. Creu em Deus antes das suas promessas. Para Abraão, Deus lhe importava acima de tudo. Isso é interessante, né? Deus tem que ser, para nós, o mais importante, acima de todas as coisas. Por isso a palavra de Deus: buscai, em primeiro lugar, as coisas que vêm de Deus, que vêm dos céus, e depois todas as demais coisas que você necessita lhe serão acrescentadas. E o importante aqui, meus irmãos, é que Abraão não colocava Deus no fim, mas sempre no começo. Abraão, ele foi justificado pela fé, não isoladamente, mas como exemplo de todos os que creem. Isso a gente encontra Romanos 4, de 23 a 25, que diz assim: e as palavras lhe foi atribuído, foram escritas não somente por causa dele, mas também por causa, visto que nós igualmente não nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Bom, continuemos aqui. 4, 23, 25, a gente tira algumas lições. Paulo, ele conclui o capítulo 4, aplicando a nós, seus leitores, lições relativas à fé que Abraão tinha. Paulo conecta o passado com o presente. É interessante, né? Ele pega lá o passado, buscou lá em Abraão, lá nos primórdios, pegou um dos pais da história ali, onde iniciou todas as coisas, e ele une com o presente. Ele diz, aqui Paulo une o texto antigo aos ouvintes contemporâneos, que somos nós, e durante todas as décadas aí da fé cristã. E o passado lança agora luz no presente. Paulo usa o passado para que isso possa refletir, para que isso possa brilhar agora no nosso presente. O passado é o aio do presente. Examinar, meus irmãos, como Deus justificou Abraão no passado é conhecer como Deus nos justifica hoje. Na vida de Abraão, porque ele creu naquilo,
ele teve fé em Deus, nas promessas que Deus tinha feito para ele, mas ele creu em Deus primeiro, depois creu nas promessas que Deus ia realizar, né? E isso o justificou perante Deus, ele creu nos, né? E aí isso nos remete para os nossos dias atuais, para que nós possamos entender como Deus nos justifica hoje. Nós somos justificados por meio da fé. Aleluias. Glória a Deus. Bom, nós terminamos aí o capítulo 4. Na próxima aula nós vamos estar falando sobre o capítulo 5. Nós estamos utilizando o livro de John Stott, a mensagem de Romanos, e quem lhes falou foi o pastor Jusley. Eu sou professor no seminário evangélico da Igreja de Deus, sou bacharelando em administração e também em teologia. Eu possuo pós-graduação em gestão de pessoas e marketing e estou mestrando em ministério também pelo seminário da Igreja de Deus no Brasil. Embaixo tem o meu canal no YouTube, eu estou colocando todo esse material lá, todos esses vídeos, né? Lá você encontra várias aulas de homilética, aulas da carta aos Romanos, você vai encontrar estudos temáticos, você vai encontrar também estudos voltados para os casais, tá, meus irmãos? Divulguem este material, mas também se inscreva no meu canal, nos ajude, né, a divulgar este material, um material que tem sido feito com muito amor e muito carinho para que você possa crescer em Cristo Jesus. E a Carta aos Romanos realmente é um livro muito encantador. Não tem como você não ser impactado, não ser tocado com a leitura da Carta aos Romanos. É uma leitura difícil, sim, mas depois que a gente vai lendo, vai entendendo e vai se desvencilhando ali, vai aparecendo as coisas que nós necessitamos aprender, ela fica muito mais fácil. Amém? Foi um grande prazer estar contigo nesta noite. Que Deus nos permita uma nova oportunidade. Aleluias. Glória a Deus. Que possamos, né, ter aprendido um pouco dessa carta no capítulo 4, que é um capítulo também muito apaixonante. Até a próxima aula. Em Cristo Jesus, nosso Senhor.